Pessoal, bom dia. Bom dia, professores, professoras, professores coordenadores. Bom dia, Fernando. Hoje é o Fernando, o nosso apoio técnico aqui na TPC, o PCNP de Tecnologia. Oi, bom dia, Daiane. Tudo jóia? Bom dia, professores. É uma satisfação estar com vocês aqui, tá? Uma ótima TPC a todos. Obrigada, Fer. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de formação. Peço a vocês que desliguem os microfones, deixem as câmeras desligadas também para evitar interferência. E também porque, como vocês sabem, esse encontro ele é gravado e depois disponibilizado no YouTube, tá? Bom, espero que vocês tenham uma manhã proveitosa, produtiva, tá? Que nós consigamos contribuir aí com a formação de vocês. Espero também que vocês participem bastante conosco dos momentos de interação aí pelo chat ou por outras formas que nós iremos propor, tá? Então sejam bem-vindos. Pode passar, Fer. Bom, antes de entrar no tema da TPC de hoje, eu quero fazer um agradecimento a todas as escolas, a todos os professores que participaram do Flink Sampa, né, que inscreveram seus alunos, que mandaram seus vídeos. Eu sei que foi um momento bem complicado, estamos passando por um momento bem complicado, né, para mobilizar esses alunos, para que eles participem. E participar de um concurso desse, apesar de toda a sua importância, creio também que foi um grande desafio, né? Então, parabenizo a todos os que se dispuseram a fazer. O microfone, pessoal, desliguem, por favor. Então, parabenizo, agradeço, tá? Todas as participações. Nós tivemos participações do ensino fundamental, não tivemos participações do ensino médio. Selecionamos 3 vídeos, mas, de acordo com o regulamento do concurso, só foi possível encaminhar um para São Paulo, tá? Então, desses 3 selecionados, também toda a minha gratidão pela dedicação dos professores e dos alunos, tá? Nós vamos colocar no blog, a Escola Fioravante, professora Juliana, foi muito bom o vídeo gravado pela aluna, o aluno do professor Geoffrey, ele não participa da nossa, né, mas vou citar, da Escola Ana Antônio, e o vídeo escolhido, o que foi enviado para São Paulo, foi da professora Natália Corneto, aluna Esther. Então, depois nós disponibilizaremos no blog, vocês terão o acesso para assistirem, né? E para se inspirarem aí para os próximos concursos que virão, tá? Então, meus agradecimentos a toda a participação e mobilização que vocês fizeram nas escolas, certo? Bom, pessoal, a TPC de hoje, o tema é o uso das estratégias de leitura em geografia. Nós já começamos a trabalhar um pouquinho sobre a leitura em uma das ATPCs, em uma das últimas ATPCs da área de ciências humanas, né? Propusemos naquela ocasião uma reflexão com vocês a respeito da leitura em ciências humanas, dos desafios da leitura na sociedade contemporânea, né? E hoje trouxemos, então, para o componente um trabalho, um olhar um pouco mais técnico sobre como ensinar a ler para a compreensão, tá? Pode passar, Fer, por favor. Bom, então, quais são os nossos objetivos? Apresentar ou rever, né, para alguns, as estratégias de leitura como instrumentos fundamentais para a compreensão do que se lê. Refletir sobre a utilização dessas estratégias nas aulas de geografia, tá? Bom, essa TPC, ela faz parte de uma ação da diretoria de ensino,
do MMR, tá? Faz parte do plano de melhoria da diretoria. Então, o que vem sendo verificado, o que vem sendo constatado, isso é um fato que creio que todos vocês concordam comigo. Há uma grande dificuldade dos alunos, dos estudantes, em entender o que leem, né? Então, isso gerou, no momento, lá no início do ano, na diretoria, quando foi realizado o brainstorm, uma reflexão acerca do porquê dessa dificuldade, né? Porque a gente observa a dificuldade deles nas avaliações externas e nos nossos componentes também. Nós sabemos que todos os componentes têm essa ligação muito forte. Todos os componentes da matemática, a língua portuguesa, todos os componentes passam pela leitura, né? O aluno precisa compreender, nós precisamos pensar em formas de contribuir para a compreensão do aluno, para que ele compreenda o que ele lê. Então, diante dessa constatação, foi formulado um plano para que todos os PCNPs trabalhassem em seus componentes as estratégias de leitura. Então, antes de tudo isso acontecer, antes dessa quarentena, nós tivemos uma formação com as PCNPs de língua portuguesa sobre as estratégias de leitura e o plano, né, o nosso objetivo era promover uma OT, uma orientação técnica de 8 horas sobre esse tema, para trabalhar com cada componente essas estratégias, tá? Como não foi possível, nós fizemos essa adaptação, trouxemos para a TPC, claro, não é a formação que gostaríamos, né? Uma formação de 8 horas seria muito mais abrangente, mas pelo menos nós vamos tentar atendê-los aí nessa necessidade. Trabalhar então essas estratégias para que vocês consigam trabalhar nas aulas de vocês com os alunos, buscando esse objetivo, que eles consigam compreender o que eles leem, tá? Pode passar, Fer, por favor. Bom, diante, então, desse tema, trouxe como indicação para que vocês leiam esses 3 livros, A Importância do Ato de Ler, do Paulo Freire, que nós já fizemos algumas considerações sobre naquela TPC, eu vou fazer uma retomada daqui a pouquinho. O livro da Isabel Solé, Estratégias de Leitura, que eu trago um pouco também de como ela vê, de como ela propõe essas estratégias. E o livro Ler e Compreender Estratégias de Leitura, que é um compilado aí de textos que também trazem uma série de autores que tratam dessas estratégias e nós vamos trabalhar 2 ali deles nesse momento com vocês, certo? Pode seguir, Fer. Bom, para iniciarmos, então, para começarmos essa reflexão, eu trouxe essa tirinha, tá aí a referência, tá? Tirei desse site do Menino Caranguejo. Vou fazer a leitura com vocês e aí nós vamos fazer uma interação via chat, tá? Peço para que vocês participem bastante, porque nós ficamos muito felizes com a participação de vocês, tá? Então, quero ver vários nomes diferentes aí. Tá desfocando a apresentação do slide? Mais alguém verificou isso? Percebeu isso? Para mim tá normal. Bom, eu vou ler para vocês, qualquer coisa vocês vão comentando, tá? Bom, lá no primeiro quadrinho, né? O Sá, por que você está passando pomada nessa pedra? Vocês estão vendo que tem 2 caranguejos ali conversando, né? O Sá, por que você está passando pomada nessa pedra? Aí o outro responde, porque bati a pata nela. Aí ele questiona, e daí? Me disseram para passar pomada no local da batida. E aí, né? Pensando no que nós vamos trabalhar, no que já começamos lá enquanto área, que reflexões que essa tirinha nos proporciona? Né? Olhando para ela, pensando no que ela traz, o que nós podemos refletir a partir dela? E quais dificuldades os estudantes encontram ao realizar uma leitura? Vou dar 2 minutinhos
para que vocês pensem sobre ela e interajam aí pelo chat, certo? Vamos lá. Fer, volta a tirinha, por favor. Obrigada. O pessoal pediu aqui pelo chat, tá? Para deixar na tirinha. Já apareceram algumas mensagens. Participando, pessoal, que eu vou começar a fazer a leitura aqui das contribuições. A Nádia colocou que o aluno não compreendeu. Eu perdi uma mensagem aqui para cima. A professora colocou em relação à dificuldade de interpretação, só não consegui ver o nome, tá? A Águida colocou: nossos alunos até leem, mas não interpretam a mensagem, a informação. A tirinha nos mostra as diversas formas de interpretação e a dificuldade de entendimento por parte de quem lê, a contribuição da Cláudia. Foi a Cristiane que colocou da dificuldade de interpretação. Mas tem a dúbia interpretação ocasionada pela forma de se expressar, a contribuição da Gláucia. A Josimara colocou a ausência de letramento, ler todos podem, mas compreender necessita de outras competências. A Cleonice colocou interpretação, dificuldade, o mesmo acontece na leitura do enunciado das atividades. A Dimar colocou a dificuldade da interpretação. Maria Aparecida, interpretação, que pode ser claro para mim, pode não ser claro para o aluno. Lucimara colocou dificuldade de interpretação. Gláucia, muitas vezes falta clareza no comando também. A Juliana colocou: a leitura pode proporcionar diferentes interpretações, adotar uma estratégia de leitura para a habilidade que se pretende atingir. A Ana: parecem temer a leitura, até uma instrução básica assusta. Por exemplo, em roteiros que pedi para o aluno abrir o livro na página tal, ele já bloqueou e disse que não entendeu o que era para fazer. Wesley, a primeira pergunta nos leva a refletir como uma interpretação errada da informação pode alterar o resultado do conhecimento aprendido pelo aluno. Na segunda pergunta, acredito que as dificuldades relacionadas à leitura se dão devido ao fato de que os alunos não têm o costume de ler, ou quando leem, a linguagem não é de maneira ou estilo mais culto, fora questões de vícios de linguagem. E o Antônio, dificuldades na interpretação e leitura. Muito bem, pessoal, podem continuar colocando as
as contribuições de vocês aí. Então, vocês já trouxeram alguns pontos para que nós venhamos a refletir, né? E o primeiro deles, creio que seja a questão da decodificação e da compreensão, né? Ler, às vezes ele pode ler, como no caso ali, né? Ele leu a bula da pomada, mas ele não teve compreensão da leitura que ele fez, né? Então, é nesse sentido. Pensando nessa necessidade de uma leitura que vá além dessa decodificação, nós temos que pensar em maneiras de contribuir para que o aluno consiga compreender o que lê, certo? Por isso a escolha dessa tirinha, e muito boa a contribuição de todos vocês, boas as reflexões que ela conseguiu trazer, certo? Pode passar, Fer, por favor. Bom, aqui eu trouxe para retomarmos um pouquinho a TPC diária que nós fizemos sobre a leitura. Na ocasião, trouxemos essa mesma frase do Paulo Freire, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Quando nós pensamos nessa frase, e naquela ocasião falamos muito sobre isso, nós fizemos uma análise naquele dia que, se olharmos para toda a evolução dos sistemas técnicos, a história do mundo precede a palavra, né? Primeiro veio a técnica, um trecho do Santos que eu trouxe na ocasião, primeiro veio a técnica, depois a escrita, certo? Bom, o Paulo Freire, nesse livro, O Ato de Ler, o início dele é fantástico, ele traz para a gente como ele foi construindo, como foi sendo construído o ato de ler dele. Então ele conta ali no início, quem já teve a oportunidade de ler, enfim, quem não teve, eu indico porque é um livro maravilhoso, ele traz como ele foi aprendendo a ler, né? Como era a vida dele, as lembranças que ele tem do período em que ele não lia a palavra, mas que ele lia o mundo, né? Primeiro, aquele primeiro mundo dele, a casa dele, né? A relação que ele tinha com os irmãos, a relação que ele tinha com a família. Então, ali no livro ele traz as observações que ele fazia da paisagem, né? Da sombra que a árvore fazia no sítio ali onde ele morava. Então, todos esses elementos e a relação que ele foi estabelecendo com as pessoas, com as palavras que a família dele utilizava, que os pais dele costumavam a dizer, tudo isso foi foi trazendo um rol de conhecimentos ali para ele, de conhecimentos prévios, que com o passar do tempo foram permitindo que ele desenvolvesse outras competências, a competência leitora, a competência escritora. Eu até anotei aqui que ele coloca o ato de ler do mundo particular dele que o movia, né? E ele coloca assim, a leitura do meu mundo que me foi sempre fundamental. E é assim para todos, né? Não é à toa que a forma que ele usava posteriormente para alfabetizar partia da realidade do sujeito. Então, o operário da fábrica, a alfabetização partia daquele contexto ali de dentro da fábrica, né? Então, é muito interessante nós pensarmos por esse lado, porque, de certa forma, nós conseguimos fazer relação com o quanto é importante que o aluno consiga entender o contexto em que ele vive. O quanto é importante a leitura partir ali desse primeiro mundo, do mundo primeiro que o Paulo Freire dizia, para que então vá sendo construída uma leitura baseada na compreensão e não apenas na decodificação, tá? Então, naquele momento, nós refletimos um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão da importância da leitura na sociedade contemporânea, com a enxurrada de informações que nós temos aí diariamente, né? E como é importante o aluno se apropriar da leitura como instrumento para que ele consiga
ter acesso à informação, mas transformar essa informação em conhecimento, né? Ir além do que lê, só do que lê ali, porque ainda trouxemos a questão das fake news, enfim. Certo? Aqui eu só quis fazer uma breve retomada para nós pensarmos, então, na leitura dentro da geografia. Pode seguir, Fer, por favor. Bom, todos os documentos oficiais, nosso currículo, a BNCC, a LDB, enfim, os PCNs, todos os documentos oficiais, eles trazem essa importância da leitura, né? Aqui eu trouxe um trechinho do currículo paulista, que ele coloca que o letramento e o multiletramento garantem a participação dos estudantes nas práticas sociais, mediadas pela leitura e a escrita, e os habilitam também a produzirem textos que envolvem as linguagens verbal, a não verbal e a multimodal, presente nos diferentes gêneros que circulam nas mais diferentes esferas da atividade humana. Então, vivemos em um mundo letrado, multiletrado, temos aí uma diversidade de gêneros, né? Então, para que o estudante ele consiga estar inserido, consiga compreender os contextos, ele precisa ter essa habilidade, né? Ter essa competência de ler com proficiência, né? Ler além da decodificação. Pode passar, Fer. Aqui também um trecho que nos faz pensar na importância da leitura dentro da BNCC. Traz lá no início que aprender a ler e escrever vai oferecer ao estudante algo novo e surpreendente. Vai ampliar suas possibilidades de construir conhecimentos nos diferentes componentes, por sua inserção na cultura letrada e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida social. Eu não vou ler o que está aí embaixo, eu às vezes trago algo a mais assim, porque vocês têm contato, têm acesso a esse material depois lá no blog do Núcleo, né? E aí fica como material também para leitura. Só vou fazer um comentário breve. Retomando também o que foi trabalhado com vocês naquela TPC de Ciências Humanas. Hoje nós dizemos aí que os nossos jovens, principalmente, estão inseridos numa cultura digital, né? Não só como consumidores, o que tem aí nesse texto, não só como consumidores, mas também como produtores. Pensando nesses jovens, nesses estudantes como consumidores dessa cultura digital, nos traz uma grande preocupação essa falta de compreensão do que eles leem, né? Porque vocês têm aí as redes sociais, a gente vê como a gente tem acesso a um conhecimento, a informações que não fazem sentido algum, e nós vemos a velocidade com que essas informações são disseminadas aí pelo mundo, né? Então, o nosso papel como educador, como professor ali em sala de aula, é promover essa reflexão, permitir que esse aluno ele consiga olhar para essa informação, pesquisar, né, se inteirar, ver o que realmente é fato e o que é fake, né, como já usam aí muito. Enfim, permitir que ele tenha esse olhar e essa postura crítica diante de tudo que chega até ele, se dá também a partir da leitura. Certo? Pode passar, Fer. Bom, na geografia, nós podemos usar diferentes gêneros textuais, né? Então, usamos as tabelas, os gráficos, as informações trazidas por meio de figuras, de imagens, de mapas, né? E temos a infinidade de textos que podemos oferecer ao aluno. Diferentes gêneros, desde um artigo científico, um conto, uma crônica, né? Enfim, são vários os textos. E é importantíssimo que nós busquemos essa diversidade mesmo, né? Para que o aluno que vive nesse mundo multiletrado tenha acesso a esses gêneros textuais diferentes dentro da escola, tá? E aí, trouxe essa referência da geografia, que, de certa forma, já nos faz pensar também na importância das estratégias de leitura dentro da geografia, né? No caso, esses dois autores, Silvio e Batista,
colocam que o professor pode estimular o aluno, seja a partir do título, para que ele vá descobrindo o que vem a seguir. Pode estimular o aluno a ir fazendo as inferências a partir da leitura, né? E partindo ali do conhecimento prévio que esse aluno tem, tá? Os mapas, a mesma coisa, né? Fazemos a leitura partindo do título, podemos fazer inferências, levar o aluno a fazer inferências em relação ao que será trabalhado ali, partir do conhecimento prévio do aluno, o que ele sabe sobre aquele tema, né? Estou trabalhando um mapa temático, enfim. Então, é uma infinidade de textos, de gêneros, que nós conseguimos trabalhar dentro da geografia. Essa TPC, pensada em analisar, em entender, em revisitar, digamos, né, essas estratégias de leitura, nós não vamos findá-la hoje, tá, gente? Porque como eu estou colocando que existem, nós vivemos num mundo multiletrado, nós temos uma variedade de textos, então nós vamos trabalhar essas estratégias de leitura olhando, analisando, estudando diferentes tipos de textos, tá? Então, para hoje eu fiz um recorte e aí nós vamos seguindo nos próximos momentos, tá? Pode passar? Eu vou ler a contribuição do professor Wesley aqui. Ele colocou assim: o acesso à informação propiciado pelas redes, na minha opinião, meio que desestimulou a busca real pelo conhecimento. O conhecimento ficou raso e baseado, na grande maioria, no senso comum. É isso mesmo, professor. E essa é uma grande preocupação que eu também tenho, né? Às vezes eu acompanho a minha sobrinha e eu percebo que vai fazer uma atividade, busca ali no Google, pega a primeira coisa que vê, não se aprofunda. Quando é de geografia, vem mostrar para mim, eu faço ela refazer, ela fica quase louca porque eu peço para ir além, né? E a gente sabe que a maioria dos alunos sequer conseguem fazer uma pesquisa, né? Eu sentia muito isso, e aí a nossa preocupação. Hoje em dia vamos prepará-los para que eles saibam pesquisar. Sim, o conhecimento está em todo lugar. Não, a informação está em todo lugar, né? Agora, se apropriar daquela informação, conseguir fazer uma leitura adequada dela, isso nós não estamos vendo acontecer, né? Nem a pesquisa como deve ser feita, nós sentimos que eles conseguem, que eles estão conseguindo ter acesso. E ainda tem a questão do ter o acesso, né? Quantos jovens, quantos estudantes realmente têm acesso a essa quantidade de informações? Nós temos aqueles que nem o acesso conseguem ter, né? Nessa pandemia isso ficou ainda mais evidente, certo? Exatamente. Muitos não têm visão crítica, não comparam as informações, né? Não conseguem verificar se aquilo realmente é real. Exatamente. Então, pensando em tudo isso, olha a importância, né, de nós formarmos leitores proficientes, né? Então, eu trouxe algumas considerações aqui sobre leitura. Vou mostrar aqui para vocês. Esse livro foi um livro produzido pelo pessoal do Núcleo Pedagógico em 2018. A Gislene e o Marcos são os organizadores. E aqui tem um artigo muito interessante da Cláudia, que é a PCNP de Língua Portuguesa, e da professora Elianete, que tratam das estratégias de leitura. Tem outros artigos, todos são muito interessantes, mas, no caso, boa parte da formação que os PCNPs estão preparando, nós estamos utilizando bastante esse livro aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver certinho. Mas ele traz de uma forma muito clara, muito direta, como uma forma, né, de entender essas estratégias de leitura, tá? Eu coloquei na referência, tá, bibliográfica, então depois quando vocês acessarem lá no blog, tem o nome do livro, tudo certinho, tá? Bom, então o que é a leitura? Né? Começando com esse questionamento, trouxe algumas considerações. Então, a primeira delas, desse autor, do Colson:
Ler consiste em produzir sentidos por meio de um diálogo. Um diálogo que travamos com o passado enquanto experiência do outro, experiência que compartilhamos e pela qual nos inserimos em determinada comunidade de leitores. Aí, desse livro, Bach e Hernandes colocam: ler é procedimento ativo e dinâmico, resultando na construção de significados e reconstrução destes a partir da interação com o texto. Então, dessas duas considerações, pensar a leitura como um procedimento, como um processo ativo e dinâmico, penso que seja imprescindível, né? É a partir da interação que o leitor faz com o texto, que o leitor faz com o que o autor propôs ali, é que o aluno, o estudante ou qualquer leitor, ele vá conseguindo construir os significados. E essa construção de significados, ela acontece nesse diálogo com o passado, ou seja, com as vivências, né? Com todas as vivências que eu tenho, conforme eu leio um texto, eu vou trazendo um pouco de mim para o texto e vou pegando um pouco do texto para mim, né? Então, por isso é dinâmico, por isso é um procedimento ativo, né? A leitura não é algo ali parado, não. Tem esse dinamismo, tem essa parte ativa, certo? Pode passar, Fer. Ler é prática social, que implica a mobilização de habilidades e atitudes por aquele que lê durante todo o processo de leitura, antes, durante e depois. É essa mobilização que favorece o ato de ler, ao envolver comportamentos e procedimentos característicos da leitura na construção de sentidos. Então vejam que as autoras colocam aqui a leitura como um processo, né, como ali desde o princípio. Então ela pode ser dividida entre um antes, um durante e um depois. E durante todas essas etapas, nós, ao lermos, mobilizamos uma série de habilidades, uma série de atitudes. Certo? Pode passar, Fer. Pessoal, se tem professor com dificuldade para entrar, eu acabei esquecendo de comentar no início. Nós tivemos que fazer essa migração para o Teams, pelo menos por enquanto, tá? Porque o Meet limitou o número de participantes nas reuniões, e como oscila aí o número de participantes, às vezes passa de 100, né? Entra algum PCNP, às vezes algum supervisor, enfim. E pelas reuniões que nós já tivemos, às vezes chega a 95, às vezes 105. Então, nós ficamos preocupados com a entrada, com a participação de todos os professores, tá? Quem não tiver conseguindo entrar, não, o Fer, entra com o prof, né? O pessoal tá perguntando aqui para mim, o e-mail para entrar aqui, entra... Não, Daiane, na verdade, para utilizar a ferramenta Teams, os professores têm que entrar com o e-mail institucional @professor, né? Se você entrar com o prof, alguém tem que autorizar a entrada, tá? Agora, de posse do link que foi enviado e logado com @educacau, @professor.educacau, você consegue entrar direto, tá? Agora com prof, com Gmail, com outros e-mails, por exemplo, pessoais, consegue entrar, só que aí tem que dar acesso, né? Eu não sei se para você está chegando o acesso, pedido de acesso. Para mim também não está chegando, Daiane. Desculpa. Para mim não chegou. Eu vi que algumas pessoas estão como convidado. Não sei se você tinha dado acesso a alguém. Para mim não apareceu nenhum pedido, Fer. Eu até estranhei, porque eu achei que ia aparecer vários pedidos para acesso, né? Para entrada.
Então, pessoal, quem está com problema, pede para tentar o professor, porque nem aparecendo o pedido, a solicitação para entrada está. Agora, se qualquer coisa, depois assiste a gravação, tá? Então, nesse momento nós íamos para o Teams, mas provavelmente nós vamos passar a usar só o YouTube, tá bom? Estamos buscando aí o melhor caminho. Desculpa. Bom, seguindo então. O ato de ler, como nós colocamos desde o princípio, né? Vai muito além da decodificação de palavras e signos. Ler é compreender o texto, conferindo a ele significado ou sentido. Nossas reações frente aos objetos ou imagens acontecem a partir da leitura que fazemos deles. Ao nos chamar a atenção, dizemos que esse objeto ou imagem passou a fazer sentido para nós, portanto, passamos a lê-lo. Aquilo que eu comentei no começo, da forma como o Paulo Freire conta no livro dele, como é esse ato, como é o ato dele, como foi construído, né, o ato de ler, trazendo as imagens, trazendo todo o histórico, todas as vivências, as lembranças, desde criança, né? Desde que ele foi tendo contato, assim como é com todos nós. Desde que vamos tendo contato com os objetos, com as situações, com as pessoas, né? Todo esse conjunto vai nos chamando a atenção, vai passando a ter um sentido, né, para nós, a ter um significado, e aí nós vamos então construindo esse ato de ler. Pode seguir, Fer. E aí, pensando nessa leitura, que ela é dinâmica, né, que ela é ativa, que esse ato de ler ele é construído com o passar do tempo, nos chama a atenção que é necessário que o professor demonstre ao estudante como ele faz a interação com o texto. Como que o texto interage com o leitor interage com o texto. Né? Não apenas como é usualmente relacionado o ato de ler apenas com a escrita, e o leitor visto como decodificador da letra. Aí o Martins ele faz esse questionamento. Bastará, porém, apenas decifrar palavras para acontecer a leitura? Nós já sabemos que não, né? Como explicaríamos as expressões de uso corrente, fazer leitura de um gesto, de uma situação, indicando que o ato de ler vai além da escrita? Nós fazemos isso, né? Na geografia, a leitura das paisagens, por exemplo. Né? Então, o ato de ler vai além da escrita, né? O ato de ler se refere tanto a algo escrito quanto a outros tipos de expressão do fazer humano. Pode passar, Fer. Bom, e o que favorece a compreensão de um texto, né? O primeiro ponto para nós pensarmos é essa interação entre o leitor e o texto, né? A percepção que é estabelecida entre o leitor e o texto. Essa percepção só é possível a partir da mobilização de conhecimentos existentes na estrutura cognitiva do leitor e que são ativadas durante todo o processo de leitura. Se não houver uma mobilização do que já tem ali na estrutura cognitiva do leitor, ele não vai compreender. Se ele já não tiver um conhecimento sobre determinado assunto, ele não vai compreender, né? Então, ler exige, né, do leitor já um conhecimento prévio, exige uma mobilização de uma série de conhecimentos. A metacognição é o conhecimento sobre o processo de pensar, que leva à compreensão do texto. E é nisso que as estratégias de leitura vão colaborar, né? As estratégias de leitura, elas colaboram para o desenvolvimento da capacidade metacognitiva, ou seja, da nossa capacidade de entender como funciona o nosso pensamento, como nós compreendemos as coisas. Por isso é importante o professor ele modelizar, ele mostrar ao aluno como é que ele compreende o texto, né? É importante valer-se de procedimentos leitores que colaboram
para a compreensão do texto. Pode passar, Fer, por favor. Bom, então, o que são estratégias de leitura? São conhecimentos colocados em jogo no processo de leitura. São técnicas, né? Eu vejo como técnica que permite essa interação entre o leitor e o texto. E ao promover essa interação entre o leitor e o texto, vai facilitar, vai contribuir para que o leitor consiga compreender o que está lendo, tá? Para que o leitor consiga atribuir sentidos e significados ao que está sendo lido, certo? Pode passar. Na definição de Solé, são procedimentos de caráter elevado que envolvem a presença de objetivos a serem realizados, o planejamento de ações que se desencadeiam para atingi-los, assim como sua avaliação e possível mudança. Então, como foi colocado, é um processo, né? Tem um antes, tem um durante, tem um depois. Então, eu parto aí dos objetivos, estou lendo para quê? Qual é o meu objetivo? Qual é o tipo de texto que eu estou lendo? Né? Que ações, que planejamento eu posso fazer ali, que questões eu posso fazer para que eu chegue a uma compreensão daquele texto? O que eu posso fazer no final dele? Como eu posso avaliá-lo? Como eu posso sintetizá-lo? Como eu posso produzir um conhecimento que vá além daquilo que eu li, né? E aí esse ponto, a clareza sobre o objetivo da leitura, né? Então é importante pegar o gênero, né? Diante daquele gênero de leitura, aquele gênero textual, qual é o objetivo? Vou ler aquele texto para quê, né? O que eu quero com essa leitura? Porque é a partir dessa definição desse objetivo que nós conseguiremos fazer a seleção das informações, a seleção do que é imprescindível, do que é relevante, do que é mais importante, certo? E aí, assim, eu vou tendo um desenvolvimento da aprendizagem. Coloquei esse trecho, mais uma vez, para... Pode passar, estava certo. Da importância da clareza desses objetivos, tá? Então, definindo os objetivos da leitura, vou promover as atividades em que os alunos tenham que perguntar, eles tenham que prever o que pode acontecer, eles possam recapitular com o colega, né, o que leram, possam opinar sobre, possam resumir, possam comparar opiniões, enfim. É dessa forma que nós vamos fomentando uma leitura inteligente, uma leitura autônoma, uma leitura crítica, e o aluno vai se tornando ali o protagonista nesse processo de construção dos significados e sentidos, certo? Pode seguir, Fer. Formar leitores autônomos também significa formar leitores capazes de aprender a partir dos textos. É aquela discussão que nós fizemos ali inicialmente. O professor Wesley colocou a questão da informação que eles têm acesso, certo? É possível? É possível, e é essa a nossa intencionalidade, né? Ao trabalhar, ao modalizar, ao mostrar para o aluno como eu leio, como ele compreende o texto, é justamente para quê? Para que ele se torne autônomo e consiga aprender a partir dos textos que ele encontra, né? Porque se ele não... se nós não tivermos isso muito claro, né, e se ele não tiver essa competência de ler compreendendo, é o que nós colocamos. Ele vai ter acesso a muita informação, mas isso vai ficar só ali na parte da informação. Ele não vai conseguir transformar nada além daquilo ali, né? Então, para isso, quem lê deve ser capaz de interrogar-se sobre sua própria compreensão, estabelecer relações entre o que lê e o que faz parte do seu acervo pessoal, questionar seu conhecimento e modificá-lo, estabelecer generalizações que permitam transferir o que foi aprendido para outros contextos diferentes. Então, ele faz uma leitura, ele consegue relacionar dentro da história. Fiz uma leitura de um período histórico, ditadura, um período de repressão, um período de autoritarismo.
atualmente ele vê um cenário parecido, ele consegue fazer uma relação. Isso é uma leitura, quer dizer, ele fez uma leitura e ele compreendeu, ele conseguiu atribuir um significado, um sentido àquilo ali. A partir disso, ele é capaz de fazer generalizações e consegue perceber, né, aquilo que foi compreendido em contextos diferentes, em momentos históricos diferentes. Pode passar. Bom, vamos a elas então, vamos às estratégias de leitura. Quais são as estratégias de leitura propostas pela Isabel Soler? A Isabel Soler, ela divide esse processo de leitura em 3 momentos, né? O antes, o durante e o depois da leitura. Então, antes de começar a leitura, ela traz a questão da motivação do leitor e da definição dos objetivos. Tá, eu tenho definido os objetivos da minha leitura, coloco para o estudante qual é o objetivo, ele vai ler aquele texto, para quê, né? Como eu posso motivá-lo? Se é um livro, eu consigo motivá-lo desde a capa, né? Mostrar a capa para ele, eu consigo motivá-lo pelo título, eu consigo motivá-lo trazendo ali questões para ele sobre o autor, né? Quem é o autor, quem que escreveu aquele livro, quem que escreveu aquele texto, olhando para o título, o que esperar daquele texto, né? Um título com um texto com esse título, o que eu posso esperar dele? Enfim, eu vou motivando o aluno, eu vou despertando ali a curiosidade dele para que ele se envolva com o texto que ele irá ler, né? Então, motivo, deixo claro para ele quais são os objetivos daquela leitura e o ponto-chave, né? Fazer uma retomada do que ele sabe sobre aquele assunto. Então, ele fez ali uma inferência ali do título, né? O que pode ser tratado num texto com aquele título. E aí, o que você sabe sobre o assunto, né? O professor faz o levantamento, pode anotar o que o aluno sabe sobre o assunto, o que ele espera daquele texto. Então, fazer o levantamento desse conhecimento prévio sobre o texto que será lido é imprescindível, porque é a partir desse conhecimento prévio que o aluno vai dialogando com o texto no decorrer da leitura. Formulação das previsões e questionamentos do leitor diante do texto. Então, desde o título, o professor já consegue colocar questões e já consegue que o aluno vá fazendo previsões, né, do que esperar. Do que será que aquele texto vai tratar? De que forma que ele vai tratar aquele determinado assunto, tá? Então, esses são procedimentos que vão envolver o aluno no início da leitura e vão contribuir para a compreensão do texto. No momento da leitura, durante a leitura, aí eu começo a confirmar ou retificar aquilo que foi antecipado. Então, quando eu fiz os questionamentos lá, antes de começar, e o aluno, o texto vai tratar de tal assunto, talvez ele vá seguir tal linha. Então, eu vou percebendo durante a leitura se as minhas previsões estão sendo confirmadas ou não. Durante a leitura, o aluno vai percebendo as ideias principais do texto, né? E aí ele vai tendo uma noção, ele vai conseguindo construir um sentido global desse texto. Durante a leitura, nós podemos ir fazendo questões e formulando questões para ele. Eu costumava fazer, às vezes, por parágrafo. Até esse momento, nem tinha conhecimento que se tratavam de estratégias de leitura, que haviam teóricos que estudavam essas estratégias, né? E creio que, assim, muitos de vocês conheçam, já estavam acostumados com esses termos, com esse conceito, né? Com esse procedimento, com essas estratégias, mas alguns não estão habituados ao nome, porém adotam algumas dessas estratégias quando realizam leituras com seus alunos, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer, né? Trazendo de outra área aqui para nós conhecermos, porque aí a partir do momento que nós conhecemos, quando vamos realizar leituras na sala de aula, nós teremos um olhar diferente,
né? Com certeza vai muda a nossa intencionalidade. Você vai com uma intencionalidade, eu vou fazer isso para que o aluno consiga desenvolver isso, né? Eu creio que é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Bom, então vamos formulando questões e, ao mesmo tempo, esclarecendo dúvidas conforme o aluno vai lendo, tá? No período depois da leitura. Depois da leitura, nós podemos pedir para que ele identifique a ideia principal, podemos pedir para que ele sintetize, para que ele faça um resumo, podemos formular algumas questões, que depois nós vamos ver com outro referencial, os tipos de questões que podem ser feitas, né, em relação ao texto. Podemos ouvir o aluno ali, as impressões que ele teve a respeito do texto. Então, esse pós-leitura, essa fase do depois da leitura, é o momento em que nós vamos proporcionar um aprofundamento dos conhecimentos, né? Nós podemos ali, pensando na sala de aula, no presencial, partilhar ideias, né? Ouvir as diferentes interpretações que a turma fez de determinada leitura, tá? E a Isabel Soler coloca, escrever o que se leu também é fundamental para verificar se houve compreensão do texto. Nós usamos essas estratégias conforme lemos, né? Eu mesma sou uma pessoa que, para eu ler, para eu compreender, eu vou escrevendo. Não consigo, dificilmente eu só leio. Uma primeira leitura, sim, mas para que eu compreenda, eu tenho que ir anotando. Gente, meu cachorro começou a latir, não sei se está atrapalhando vocês. Estão ouvindo muito alto aí? Pode passar, Fer. Bom, a Isabel Soler eu trouxe só aquele slide, tá? Porque o livro dela é bem gostoso de ler, bem tranquilo, tá? Ela traz esses 3 momentos de leitura. E aí o outro referencial, que também está lá na indicação, está naquele compilado de textos, é Giroto e Souza. Giroto e Souza, essas autoras nos propõem 7 estratégias de leitura. Seu cachorro está respondendo o meu. A minha também, às vezes, se ela estivesse aqui dentro, hoje eu fechei as portas, porque da última vez ela entrou, derrubou tudo aqui perto de mim, querendo chamar a atenção. Bom, essas autoras, elas trazem 7 estratégias de leitura, que vocês vão ver conforme nós vamos conversando, a gente faz relação com aquele antes, durante e depois da Isabel Soler, tá? Bom, quais são essas 7 estratégias propostas por essas autoras? Primeiro, conhecimentos prévios, né, que entra lá no momento antes da leitura. Ela traz as conexões que o leitor vai fazendo conforme ele lê, visualização, inferências, questionamentos ao texto, sumarização e síntese. Vamos colocar assim, conhecimentos prévios é o momento anterior à leitura. As conexões, visualização, as inferências eu consigo fazer também lá no antes. Faço no antes e faço durante, né, a leitura do texto. Os questionamentos ao texto e sumarização são procedimentos que eu utilizo mais ao longo do texto, conforme eu leio. E a síntese seria o depois, né? O momento final, quando eu fecho a leitura. Pode passar, Fer, que aí nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Bom, conhecimentos prévios, assim como já foi colocado. Eu parto primeiro do objetivo. Qual é o objetivo? Deixo claro, né? Para que vou ler aquele determinado texto. E aí retomo tudo que eu sei a respeito daquele tema, daquele assunto. No momento de fazer essa retomada, né, de identificar quais são os conhecimentos que o estudante já tem do assunto, eu vou fazendo a exploração do título, né, do autor, questiono ele a respeito se ele já leu alguma obra, algum texto daquele autor, né? E
explore o título, faça questionamentos, o aluno vai fazer inferências aqui no título também sobre o que se espera de um texto com um determinado título. E é interessante que a gente anote, né? Quais essas hipóteses, esses levantamentos que ele faz, essas previsões que o aluno faz em relação ao que irá ler. É importante que nós anotemos para que depois a gente retome para ver se aquilo que ele esperava, se as previsões que ele fez foram comprovadas ou não, né? Ou eu comprovo ou vou refutá-las. Essa é uma etapa importantíssima para a compreensão do texto, porque se eu não sei nada sobre o que vai ser tratado ali, a minha compreensão já fica muito difícil, né, que eu consiga ler com proficiência, que eu consiga ler compreendendo aquele texto. Pode passar, Fer. Bom, vamos às conexões. As autoras dividem as conexões em 3 partes. Conexão texto-leitor. O leitor é estimulado a relacionar fatos e ações do texto lido com as suas vivências. Então, estou fazendo uma leitura com o aluno, por exemplo, né, uma leitura ali compartilhada, e eu vou questionando ele se ele já vivenciou algo parecido, já presenciou alguma situação. O texto que eu trouxe para exemplo até se relaciona com uma habilidade que nós já trabalhamos da 2ª série do ensino médio, no 3º bimestre. Depois, na hora que chegar nele, eu comento mais, mas assim, vocês até colocaram, quando eu apresentei o roteiro, coloquei a música, vocês colocaram para perguntar da vivência, né? Então, na leitura, a mesma coisa. Eu posso questionar o estudante para que ele faça a relação do que ele está lendo com as vivências que ele tem, com alguma situação que ele já tenha presenciado, tá? Essa é a conexão texto-leitor, quando nós entrarmos no texto, e aí a gente conversa um pouquinho mais para vocês perceberem essa conexão acontecendo dentro do texto, tá? Pode passar para isso. A segunda conexão texto-texto. Resultado da relação feita durante a leitura com outros textos lidos de gênero semelhante ou não. Então, eu estou lendo um texto com o aluno e faço alguns questionamentos para ele, se ele consegue relacionar aquele texto com outro texto que ele tenha lido, com uma charge que ele tenha visto, com uma música que ele tenha ouvido, com um filme que ele tenha assistido. Então, eu vou conduzir esse leitor, né, esse estudante, a fazer essa relação entre o que ele está lendo com outros textos que, ao longo da sua trajetória, ele teve acesso, dos mais diferentes gêneros, mais diferentes tipos, tá? E a próxima conexão texto-mundo. Proporciona aos estudantes a possibilidade para relacionarem o que leem com o mundo que os cerca. Um pouquinho atrás eu comentei em relação, às vezes o aluno fez uma leitura relacionada a um período autoritário e ele consegue olhar para o hoje e ver em alguns governos, ver em algumas atitudes, né, em alguns países, práticas semelhantes, né, práticas autoritárias, práticas que nos trazem a ideia da escravização, que nos trazem a questão da xenofobia, dos preconceitos. Então, quer dizer, uma leitura que ele fez e ele olha para o mundo como um todo e percebe, né, esses acontecimentos ali ao seu entorno. Isso é importantíssimo para que ele consiga compreender o texto. Então, percebam que essas conexões que nós fazemos ao longo da leitura que vão permitir a compreensão integral do texto. Pode seguir, Fer. As inferências. O autor, ele vai deixando pistas, né? Então, conforme eu leio, eu vou imaginando, eu vou prevendo o que está por vir, o que está para acontecer. Quando nós estamos lendo um livro literário, nós vamos sentindo isso, né? O que será que vai acontecer? Pode ser que aconteça isso,
né? Então, é muito importante parar em alguns trechos da leitura para que o aluno faça essas inferências, formule opiniões a respeito, né? Procure entender o que está implícito, o que está ali nas entrelinhas, certo? Quando os alunos eles inferem, quando o leitor ele infere, ele prediz, ele imagina o que está por vir, ele cria uma interlocução com o texto. Então, percebam que ele está usando o que ele já sabe, ele está fazendo uso ali do conhecimento prévio que ele tem, né? E vai estabelecendo uma expectativa em relação ao que está por vir, certo? Pode passar, Fer. Só um comentário, percebam assim, eu posso usar algumas dessas, eu vou pegar um texto, eu tenho que usar todas as estratégias. Não, eu posso usar algumas delas, tem determinados gêneros que algumas são mais adequadas, outras não, certo? Então eu vou fazendo uso conforme o texto também me dá essas aberturas, certo? Visualização. Ao ler um texto, o autor forma imagens mentais do que leu, o que contribui para a materialização do texto. Visualizar é inferir significados. Por isso, a visualização é uma forma de inferência. Quando os leitores visualizam, estão elaborando significados ao criar imagens mentais. Quem nunca se imaginou como personagem principal de um livro? Nós criamos as imagens, né? Nós criamos os personagens conforme lemos, conforme o autor descreve, ele faz a descrição do personagem, e muitas vezes até nós nos imaginamos dentro do livro, né? Imaginamos os lugares que são descritos, né? Esse é um fator importantíssimo, é uma estratégia importantíssima para que eu consiga me envolver com o texto, né? Eu me envolvo com o texto à medida em que eu consigo visualizar, em que eu vou visualizando, criando essas imagens mentais do que está sendo relatado ali. Havia um texto no caderno do aluno do 6º ano, naquela situação de aprendizagem que tratava de memória e paisagem, tratava de São Paulo, das mudanças na cidade de São Paulo, e, assim, as turmas que eu tinha, eu percebia muita dificuldade naquele texto, porque era, né, São Paulo, a maioria nunca foi a São Paulo, enfim. Então, eu fazia uma adaptação daquele texto usando a cidade deles, a Damantina, né, no caso, Piracicaba, quando estava em Piracicaba. Então, fica mais fácil para que ele visualize, né? Por isso que é importante, importante trabalhar com outras realidades, mas também trazer a realidade do aluno, partir da realidade do aluno, para que ele consiga também visualizar esses elementos. Pode passar, Fer. Questionamentos. Ao longo do texto, nós podemos fazer questionamentos que vão contribuir com a compreensão do aluno, né? E vou estimular também o estudante a pesquisar conforme fazemos esses questionamentos. Nós podemos fazer questões magras e questões gordas. As autoras dividem assim. As questões magras são aquelas questões que são aspectos ali mais claros no texto, né? São questões que mais objetivas, né? São respostas mais curtas que o aluno vai dar. Conforme ele lê, ele já consegue identificar essas informações ali dentro do texto. Já as questões gordas são aquelas questões que vão exigir dele que ele traga outros conceitos, né, para respondê-las, que ele faça relações mais complexas. Então, é importante que eu utilize desses dois tipos de questões, né? Faço as magras, trago ali questões que ele vai dar resposta, ele dará respostas ali mais objetivas, ele terá acesso, vai conseguir identificar as respostas ali de uma forma mais, com uma leitura mais breve, mas também, né, colocar essas questões gordas que vai fazer com que o aluno, instigar o aluno a trazer outros conhecimentos, a refletir, né, a analisar alguma situação.
Enfim, então, são os dois tipos de questionamentos que nós vamos fazendo ao longo do texto e vão favorecendo a compreensão do estudante. Pode passar. Sumarização. Ao longo do texto, é interessante também que ele vá destacando as ideias-chave, né? Quando estamos com o livro, por exemplo, é comum, às vezes, ao lado, né, na marginalia, nós fazermos anotações. E para o aluno, é interessante que mesmo que, vamos supor, é um roteiro de estudo, eu peço para que ele leia e conforme ele vá lendo, ele vá fazendo anotações dos pontos principais do texto, né? Essa é uma forma que, conforme ele vai aprendendo a fazer essa sumarização, o aluno vai aprendendo também a fazer ao longo prazo aí uma leitura mais dinâmica, né? Quando ele precisa procurar uma informação específica, ele consegue fazer essa leitura mais dinâmica, lendo, retirando dos parágrafos as ideias principais, para que ele chegue naquela informação que naquele momento é interessante para ele, né? Então, é uma forma de ensinar o estudante a ter uma visão mais geral do texto. Pode ir percebendo, né, e conseguindo definir a importância dessas ideias, tirando a importância desses trechos. Pode passar. Quase que eu falei Fred agora, Fernando. Estou acostumada com o Fred. E aqui o momento final do que a Isabel Solé coloca como o período pós-leitura, né? A síntese. A síntese acontece quando o leitor seleciona as partes do texto que, reunidas, criam significados e produzindo um novo texto autoral. Então, ter essa capacidade de sintetizar as informações, de depois que sintetizá-las, acrescentar a elas novas informações, né? Trazer ali um pouco dos conhecimentos que ele já tinha, produzir ali a sua síntese. Quando o aluno chega a esse ponto, né, que a gente sabe que eles têm muita dificuldade para fazer uma síntese após uma leitura, mas nós vamos ensinando. Percebam que se nós vamos passando por cada uma dessas estratégias, né, se eu consigo ensinar para ele como faz a sumarização, por exemplo, usar a sumarização, chega nesse momento, ele vai criando, ele vai desenvolvendo, né, essa habilidade de sintetizar as informações ali obtidas na leitura do texto. Pode passar, Fer. Pessoal, vou fazer essa leitura aqui com vocês, tá? É bem curtinha, para nós encerrarmos, mas como eu coloquei, essa TPC ela não para aqui, tá? Hoje, nós teremos a próxima TPC, a continuação desse tema. Quis trazer essa parte mais teórica, mais com calma para vocês, né, que eu acho muito importante, e vou tentar trazer só esse exemplo para nós pensarmos um pouquinho nessas estratégias que acabamos de ver, tá? Esse texto que eu trago é uma crônica do Rubem Alves, tá? O título aí, Que Vontade de Chorar. Aqui eu coloquei já como se fosse um modelinho de um roteiro que eu ofereceria ao aluno, tá? Essa crônica, ela tem uma relação com essa habilidade do 9º ano, debater as origens e consequências dos problemas da desigualdade social, da fome, da pobreza, enfim. E também tinha relação com aquela habilidade da 2ª série do ensino médio que nós trabalhamos no 3º bimestre em uma das nossas ATPCs. Pode passar, Fer. Coloquei ali, não precisa voltar não, só vou comentar. Coloquei para o aluno qual que era o objetivo da leitura, tá? E aqui fiz uma separação, usando ali um pouco da Isabel Solé, do que para o aluno, o antes, né? Algumas questões para que ele pense no antes da leitura, no durante e no depois. O antes da leitura, vejam que eu coloquei ali algumas questões. Tem o link também da crônica, mas eu trouxe só um trechinho para nós olharmos hoje, tá? Você já ouviu falar desse autor? Então, aqueles questionamentos para envolver o aluno com o texto, do antes da leitura e lá do período, lá daquela etapa dos conhecimentos prévios. Já leu algum texto? Já leu algum livro dele?
Aí coloquei, caso sua resposta seja negativa, procure saber um pouco mais sobre o autor antes de iniciar a leitura. Aí questionei, olhando para o título, o que você espera sobre o texto? O título sugere o tema que será tratado? Aí eu coloquei, eu fiquei curiosa ao ler o título. E você? Por que será que o autor sentiu vontade de chorar? Vamos descobrir? Tá? Então, coloquei algumas questões para envolver o aluno com o texto antes que ele comece a leitura. Depois eu volto nas questões aqui. Pode passar lá para o texto para nós lermos um pouquinho, só para que vocês percebam. Bom, tem algum professor que poderia fazer a leitura? Bem rapidinho por conta do horário, que eu preciso encerrar em 5 minutinhos. Ergue a mãozinha se alguém quiser fazer a leitura, por favor. Ninguém, gente? Vocês estão aí? Ah, Ana. Pode abrir o microfone, Ana. Que vontade de chorar, Rubem Alves. Era uma manhã fresca e transparente de primavera. Parei o carro na luz vermelha do semáforo. Olhei para o lado. E lá estava ela, menina, 10 anos, não mais. O seu rosto era redondo, corado e sorria para mim. O senhor compra um pacotinho de balas de goma? Faz um tempo que o senhor não compra. Sorri para ela. Dei-lhe uma nota de R$1 e ela me deu o pacotinho de balas. Ela ficou feliz. Piscou verde e eu acelerei o carro. Não queria que ela percebesse que meus olhos tinham ficado repentinamente úmidos. Quando eu era menino, lá na roça, havia uma mata fechada. Os grandes malvados, para me fazer sofrer, diziam que na mata morava um menino como eu. Quer ver? Eles perguntavam e gritavam, ô menino, é da mata. E da mata vinha uma voz, ô menino. Eu não sabia que era um eco e acreditava. Nas noites frias, peraí só um pouquinho, deixa eu tirar aqui Nas noites frias, na cama, eu sofria pensando no menino, sozinho na mata escura. Onde estaria dormindo? Teria cobertores? Os seus pais, onde estariam? Será que eles o haviam abandonado? É possível que os pais abandonem os filhos? Muito obrigada, Ana. Espera só um pouquinho, Fer. Percebam que no caso dessa crônica, eu não vou conseguir utilizar tanto as inferências assim relacionadas ao que está por vir, né? Porque ele vai trazer vários acontecimentos que fazem com que ele pense na desigualdade, nas crianças, no trabalho infantil, enfim. Então, eu consigo fazer inferências? Consigo, mas não assim, criando expectativas, o que está por vir. Né? Que talvez não, nesse momento, as inferências não contribuiriam tanto para a compreensão do texto. Mas eu consigo fazer outros questionamentos aqui. Aqui eu já começo a fazer, eu já consigo começar a ver se a previsão que eles fizeram em relação ao título se confirma. Quando eu coloquei o título e perguntei que vontade de chorar, o que será que eu posso esperar desse texto? Eles já colocaram, para os estudantes já colocaram algumas previsões, já fizeram algumas inferências do que poderia ser. Eu já consigo, por esses 2 parágrafos que nós lemos, eu já consigo ver se confirma as previsões que eles fizeram ou se não. Percebem como, né? Eu vou usando essas estratégias e ele ficou curioso para saber do que se tratava, aqui ele já consegue entender, ele já conseguiu perceber quais são os motivos que fizeram com que o autor desse esse título ao texto, né? Demonstrando aí que vontade de chorar, tá? Pessoal, nós vamos continuar na próxima, a TPC, tá? Vou continuar com vocês a leitura, volto aqui para a leitura dessa crônica, para nós pensarmos nas estratégias dentro desse texto e de outros que eu propus aqui também, tá bom? Eu vou passar o link de presença aqui para vocês. Fer, você tá com o link aí? Ah, obrigada.
Ó, o Fer já disponibilizou o link, eu já abri, tá? Já está aceitando as respostas. Então, não esqueçam de assinar aí e de colocarem sugestões, tá? Façam a avaliação, coloquem sugestões. É muito importante esse feedback para que eu olho muito o que vocês colocam. Essa ação das estratégias de leitura já é algo maior, né? Que eu precisava mesmo